você entender a dimensão desse ataque que está aí na sua tela, com a sugestão de sanções econômicas, bloqueio de supostos investimentos que o ministro teria, bloqueio de supostos imóveis. Daniela Lima tenta defender o ministro Alexandre de Moraes, mas acaba tomando uma checagem do X, antigo Twitter, veja. Para você entender a dimensão desse ataque que está aí na sua tela, com a sugestão de sanções econômicas, bloqueio de supostos investimentos que o ministro teria, bloqueio de supostos imóveis que o ministro teria, porque usa-se um perfil anônimo ali, um perfil também de uma pessoa que ninguém sabe se está identificado ou não, para poder lançar essas suspeitas, né? Sem apontar qualquer ilicitude na origem do patrimônio. Então, é só para fazer barulho mesmo. Mas qual é o problema? Tá? Segundo integrantes do Supremo com os quais eu conversei, você precisa começar a traçar uma linha bastante clara do que está acontecendo. Elon Musk está fiscalizando os funcionários do FBI e de outras áreas do governo Donald Trump, inclusive da Receita Federal Americana, tendo a dados de todos os que declaram propriedades, inclusive os americanos, claro, e outros empresários e agentes da justiça ou de qualquer tipo de aparelho institucional mundo afora. Esse é o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão.